Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia da quinta edição do Industrial Equipment Experience. Ao longo dos últimos 2 dias, acompanhamos uma jornada de transformação na indústria de equipamentos industriais. No primeiro dia, conhecemos a JACE, sua atuação no desenvolvimento de soluções para agricultura de precisão e como sua parceria com a Dassault Systèmes começou com o SolidWorks. Ontem, vimos a evolução dessa trajetória com a implementação da plataforma 3D Experience, os desafios enfrentados durante esse processo e os benefícios alcançados pela empresa em colaboração, gestão das informações e desenvolvimento de produtos. Hoje, vamos olhar para o futuro. Na última parte da entrevista, conheceremos os próximos passos da evolução tecnológica da JACE e como a empresa pretende continuar ampliando o uso das soluções da Dassault Systèmes. Também veremos como os agentes de inteligência artificial irão apoiar engenheiros e empresas ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de produtos. E, para encerrar nossa programação, conheceremos iniciativas da comunidade SolidWorks voltadas ao desenvolvimento de estudantes, profissionais e startups, programas como o SolidWorks for Students, o Skillforce Program e o SolidWorks for Startups. Convido agora o Mário Beleze para compartilhar a sua mensagem de abertura deste último dia de evento. Mário, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Olá, chegamos ao último dia do Industrial Equipment Experience. Ao longo dessa semana, discutimos os desafios atuais do segmento de equipamentos industriais e mostramos como novas tecnologias já estão transformando a forma de desenvolver produtos. Hoje, gostaria de compartilhar a nossa visão para o futuro. Os equipamentos industriais serão cada vez mais inteligentes, conectados e sustentáveis. Seu desenvolvimento exigirá uma integração ainda maior entre engenharia mecânica, eletrônica, software, manufatura e serviços. Nesse cenário, os Virtual Twins terão um papel cada vez mais estratégico, permitindo validar projetos, antecipar problemas e tomar melhores decisões, antes mesmo da construção do primeiro protótipo. A inteligência artificial também fará parte dessa transformação, mas com uma abordagem diferente. Na Dassault Systèmes, acreditamos em uma IA desenvolvida para a indústria, baseada nas leis da física, no conhecimento da engenharia e do contexto de cada empresa. Uma IA criada para ampliar a capacidade dos engenheiros e acelerar a inovação com segurança e confiabilidade. Nossa visão é continuar conectando pessoas, conhecimento e tecnologia em uma plataforma única, permitindo que as empresas e todos os portes inovem de forma mais rápida, colaborativa e sustentável. Esse é o futuro que estamos construindo junto com nossos clientes e parceiros. Muito obrigado pela participação de todos ao longo desses 3 dias. Desejo um excelente encerramento de evento a todos. Eis que chegamos ao último dia do Industrial Equipment Experience. Daniel, Tchau. Mais uma vez estamos aqui juntos. Bom, último dia do nosso evento, último dia da nossa jornada pela JACE. A gente falou de tanta coisa, né? Você falou no começo lá sobre a empresa, sobre o início dessa parceria com o uso do SolidWorks e como vocês estão usando isso no seu dia a dia de desenvolvimento de projetos. Ontem a gente falou um pouco da plataforma 3D Experience, mas principalmente nas capacidades que vocês estavam buscando de gestão de dados, controle de revisão, conectar as informações com a sua fábrica em Goiás, São Paulo, tem o pessoal de Curitiba, ou seja, como que uma plataforma em nuvem que entenda as nuances do desenvolvimento de produtos, da engenharia, estão ajudando vocês. Que houveram desafios, é verdade, porque, enfim, é uma mudança cultural e o importante dessa nossa parceria é isso, né? Eu acho que desde quando vocês colocaram o SolidWorks com a plataforma 3D Experience, a gente tem outras tecnologias que a gente vai falar um pouco, mas é importante saber que a tecnologia aliada às pessoas que estão fazendo isso acontecer e que bom
que está dando tudo certo e a gente está aqui para falar agora de um próximo passo, né, de uma visão de futuro. E até falando um pouco do seu mercado, de empresas como a JAS, do mesmo segmento de vocês. Como você entende, na sua experiência, nos próximos 5, 10 anos, que são os principais desafios, coisas que vocês já estão olhando e se precavendo e que é algo que pode ser comum para outras empresas que estão assistindo a gente aí e quer saber um pouco da sua experiência? Bom, perfeito, Thiago. No nosso segmento de mercado, assim como muitos outros que a gente vem vendo cada vez mais, é a parte de automação de operações, né? Então, no nosso mercado, que é a operação de plantio, a gente enxerga que ainda tem muito espaço para a gente automatizar e robotizar a operação de plantio. Então, a gente vem cada vez mais olhando para tecnologias que vão permitir que a gente alcance um nível de automação, né? Ou seja, nossos produtos trabalharem com um nível mínimo aí de supervisão. Então, e aí quando a gente fala disso, tudo que a gente vem falando de que nossos produtos precisam trabalhar em campo, precisam ser robustos, isso aí ganha uma relevância ainda maior, né? Porque os produtos que trabalham supervisionados já precisam ser robustos, né? Quando a gente fala de trabalhar de forma autônoma, precisam ser ainda mais. Então, aí toda a nossa capacidade de desenvolver, de testar e de validar, ela precisa acompanhar esse forte requisito aí, né? Que é o produto operar sozinho. Sim, e aí a gente entra muito no tema de prototipagem, né? Assim, de testes, de validação. Sim. E acho que tem muito a ver com o ambiente que a gente está hoje, né? Aqui Sim. gravando nesse terceiro dia, que é um ambiente novo também. Então conta pra gente onde que a gente está agora. Bom, a gente está aqui na oficina de protótipos do nosso P&D. Então todas as ideias que a gente tem, os conceitos que a gente cria, eles nascem aqui. Então a gente prototipa, seja por impressão 3D, por usinagem, a gente faz tudo aqui. E então aqui que a gente ajusta, monta os protótipos, é aqui que as ideias ganham vida, né? Então antes de ir para o laboratório para ter as validações de desempenho, eles passam todos por aqui. Legal, e vocês fazem algumas validações, bom, da parte de durabilidade, de esforço, mas vocês fazem simulações virtuais também, é verdade? Sim, a gente faz simulações estruturais, né, lineares dentro do Solid mesmo, e isso tem sido bastante relevante para a gente, porque, por exemplo, né, para ilustrar, a gente tem um produto que é uma célula de carga, um produto que recebe bastante esforço, que ele tem que medir a força da linha de plantio com precisão. E aí, para desenvolver esse produto, a gente usou bastante ciclos de simulações, entender como esse produto se comportava do ponto de vista estrutural. E isso aí permitiu que a gente ganhasse muito tempo de validação, né? Porque a gente não precisou ficar na tentativa e erro, enfim, até chegar no formato adequado, e a gente, através da simulação, já conseguiu extrair dados e chegar de forma bem assertiva aí no produto. Legal. E hoje, como você comentou, vocês usam a parte de simulação disponível no SolidWorks Premium. Isso. Né? Ou seja, análises estáticas lineares, que muita gente começa, muitos dos nossos usuários começam por aí, só que depois a gente começa a ter necessidades de mais capacidades de simulação, simular novas físicas, novas condições. O que vocês já estão olhando para a parte de simulação virtual dos próximos passos para ajudar vocês nesse ambiente de prototipagem? Bom, o que a gente vem olhando e a gente está buscando, enfim, se capacitar e ter mão de obra para trabalhar principalmente na parte de análises dinâmicas, análises modais, análise de fadiga, porque, como eu comentei, nossos produtos estão cada vez se tornando maiores, mais complexos, e a gente precisa garantir essa robustez, né, da operação em campo. Então, esses são frentes de simulação que a gente vem olhando cada vez mais, e até para um futuro, para um longo prazo, aí, também trabalhar com simulações em multicorpos e tudo mais, a gente conseguir cada vez mais levar validações para o ambiente virtual, porque por mais que a gente tenha uma infraestrutura bem robusta aqui de teste, aqui no laboratório, tem uma área de teste lá em Goiás também, mas tudo que a gente conseguir ganhar de tempo e de qualidade de desenvolvimento no ambiente virtual, a gente vai explorar ao máximo para conseguir. É interessante, né? Porque você comentou, a gente começou com a 3D Experience para a parte de governança, só que eu particularmente, eu nunca posiciono a plataforma 3D Experience apenas como um PLM por conta das ramificações que a gente pode evoluir, e a simulação é uma delas. Né? E você falou de simulação modal, multicorpos, com a possibilidade do 3D Experience Simulation de rodar tudo isso em nuvem, inclusive, né? Tirando toda a carga de computador local e esse tipo de coisa. E agora pensando ainda na JAS, nos desenvolvimentos de produtos, nas linhas de produto, o que está vindo aí daqui para frente para vocês? O que vocês estão cozinhando aqui? Bom, a gente está buscando aí desenvolver muitas tecnologias que vão facilitar ainda mais a vida do agricultor, né? Então a gente, os nossos produtos todos seguem a filosofia de ter o mínimo possível de ajuste. A gente usa bastante comunicação via RF, ou seja, todos os dados de comunicação dos produtos são sem fio.
Então, porque no ambiente agrícola isso é uma vantagem enorme, então a gente busca essa robustez. E os produtos que vêm para o futuro são todos sempre para facilitar a vida do agricultor, facilitar o trabalho, a operação de plantio em campo. Então, todas as tecnologias aí que vão permitir automação, robotização do plantio, é onde a gente está colocando nossos esforços aí. Legal. E aí, pensando nesses esforços, pensando realmente na evolução dos seus produtos, quais outras tecnologias que você está pensando para a engenharia, para ajudar você nesse desafio, né? Já comentou de simulação, o que mais que vocês estão olhando e falam, olha, acho que eu vou precisar, não sei, parte de documentação, outros tipos de projeto, o que mais que vocês estão olhando para o futuro para agregar no portfólio de vocês de soluções para desenvolvimento de produtos? Sim, acho que toda a parte da própria plataforma, né, do 3D Experience, que permite a integração maior com a fábrica, com o processo fabril, né? Então, toda a parte de lista de produtos de manufatura, a gente ter tudo documentado e estruturado lá dentro, para toda a comunicação, o fluxo de informação ficar bastante robusto, é algo que a gente vem olhando também com bastante carinho. Show de bola. E assim, olha a jornada toda que vocês passaram, né? Começaram, colocaram SolidWorks, foram crescendo, várias plantas, parte de plataforma, de PLM em nuvem, simulação. Mas eu falo para você, tem muita empresa, tem muita gente assistindo hoje a gente aqui, que está no começo da nossa jornada lá do dia 1, ou seja, está com o SolidWorks, está desenvolvendo seus produtos, está armazenando projetos ali no seu servidor local, está com suas equipes crescendo. E pegando a sua experiência que passou por uma dessas fases, né? O que você recomenda, qual a sua experiência, qual é o seu conselho para essas empresas que agora estão naquele momento que vocês estavam também, poxa, preciso dar um passo adiante? Acho que o principal para quem está começando é sempre pensar em ser escalável, né? Então, o seu processo, sua forma de trabalhar, ela tem que ser escalável. Então, quando você começa pequeno, começa do zero e não tem nenhuma referência, você vai encontrando atalhos, vai trabalhando de uma forma menos organizada. Então, acho que atualmente o número de ferramentas disponíveis para você trabalhar em nuvem, enfim, e ter uma boa gestão de arquivos e fazer um desenvolvimento de produto com qualidade, com histórico, com documentação, com controle, com uma governança robusta. Acho que tudo isso é um diferencial muito grande, porque dificilmente você vai começar olhando para isso, porque você tem outras prioridades, né, quando você está começando. Mas acho que o máximo de esforço que as empresas conseguirem fazer para já começarem organizadas e com processos robustos, eu acho que isso se paga tranquilamente lá na frente. Porque você também tem a questão de assim, se eu preciso investir um pouco mais de tempo no início do meu desenvolvimento, eu preciso corrigir, eu preciso errar rápido, é mais barato do que eu errar no chão de fábrica, mais barato do que eu precisar resolver alguma coisa onde já está desenvolvendo, tem peça sendo montada, peça sendo usinada, então realmente desenvolver e investir um pouco mais no início do processo para que o final ele seja mais fluido. Exatamente. Perfeito. Daniel, de novo, obrigado demais por esses 3 dias. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer um pouco mais da JAS, ou seja, uma empresa que busca tanta tecnologia, tanta inovação num mercado assim, bem bruto, né? No campo ali, onde tudo pode acontecer, são variáveis do mais diferentes ambientes. E como vocês estão trazendo tecnologia, conseguindo com precisão mesmo desenvolver e ajudar agricultores do mundo todo com o que vocês desenvolvem aqui. Mais uma vez, último dia do Industrial Equipment Experience. Tem mais um restinho do evento, fica aí. A gente acaba a nossa conversa com a JAS. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Thiago. E um agradecimento especial ao time da JAS por compartilhar conosco essa jornada ao longo dos últimos 3 dias. Hoje, conhecemos os próximos passos da evolução tecnológica da empresa e como ela pretende continuar ampliando o uso das soluções da Dassault Systems para tornar os seus processos ainda mais conectados, colaborativos e eficientes. A história da JAS mostra que transformação digital não é um projeto com começo e fim, mas uma evolução contínua de pessoas, processos e tecnologia. Começamos falando sobre a adoção do SolidWorks, acompanhamos a evolução para a plataforma 3D Experience e hoje vimos como essa base prepara a empresa para os próximos desafios de inovação e competitividade. Agora, vamos ampliar essa visão de futuro. Na próxima apresentação, o Vitor Florindo mostrará como agentes de inteligência artificial poderão apoiar engenheiros durante todo o ciclo de desenvolvimento de produtos
expandindo suas aplicações para diferentes áreas da engenharia e automatizando atividades cada vez mais complexas. Na sequência, Reika Kamat apresentará iniciativas da comunidade SolidWorks que apoiam a formação de novos profissionais, aproximam estudantes da indústria e ajudam as startups a transformar ideias em produtos reais. Agora, convido o Vitor Florindo para apresentar a sessão Agentes de Inteligência Artificial auxiliando o ciclo de desenvolvimento de produtos. Vitor, a palavra é sua. Muito obrigado, Timóteo. Bom, pessoal, a gente chegou então no terceiro dia da nossa série. No primeiro dia, a gente falou sobre a estratégia da Dassault Systems e como a gente pode aplicar ferramentas de inteligência artificial dentro do contexto industrial. No segundo dia, a gente viu alguns exemplos aplicados ao desenvolvimento de produtos. E hoje, no terceiro dia, a gente vai ver algumas ferramentas aplicadas ao ciclo de desenvolvimento de produtos, mas não necessariamente como uma ferramenta CAD ou com o uso do SolidWorks. Algumas ferramentas que também vão executar capacidade de inteligência artificial, porém ao redor do desenvolvimento de um produto. Só para fazer uma revisão de algumas características e principalmente dos desafios, como a gente viu na última sessão, tudo que a gente vai discutir tem como propósito ajudar os nossos clientes a, primeiro, acelerar o ciclo de desenvolvimento de produtos, diminuir atividades que não agregam valor e tarefas repetitivas e ter um melhor aproveitamento dos tempos com uma boa gestão de know-how e conhecimento e a reutilização de conhecimento, que são os desafios clássicos que a gente discutiu no bloco anterior. E claro que tudo isso dentro de uma camada de segurança e de proteção dos dados. Voltamos para aquele mesmo ponto. Lembra que a gente falou na sessão anterior sobre as tecnologias embarcadas e os agentes de inteligência artificial, que aqui a gente chama de Virtual Companions. Agora eu vou explicar um pouco melhor quais são os 3 Virtual Companions que hoje em dia a gente trabalha dentro da estratégia de inteligência artificial da Dassault Systems. A gente tem a Aura, que tem toda uma capacidade direcionada a conhecimento geral, gestão de projeto, pesquisas, dicas sobre algum conteúdo, mas tudo de uma forma muito mais geral. É o mais parecido que a gente pode ter com um modelo clássico de LLM. Depois a gente tem o Leo. O Leo é uma ferramenta, é um agente de inteligência artificial que já tem uma característica mais de execução. Ele é um engenheiro. Ele é o agente que vai criar, ele é o agente que vai simular, ele é o agente que vai executar. E por último a gente tem a Marie. A Marie é o nosso agente de inteligência artificial que vai agir numa camada mais de ciência, de estudo de materiais, de conhecimento profundo de uma indústria ou até mesmo de um segmento dentro de uma indústria. Então a junção desses três agentes de inteligência artificial é onde a gente vai ter todo o contexto e as nossas ferramentas durante o uso dos nossos Virtual Companions. Para trazer alguns exemplos, eu tenho vários, mas eu separei alguns que eu acho que vão ser mais simples para a gente entender como que é essa interação usuário e agentes de inteligência artificial. Vamos pensar numa etapa muito importante, que é a etapa de gestão de projeto. Então a Aura, lembra que a Aura ela é mais de execução, de gestão, conhecimento geral? Ela trabalha junto com os usuários da plataforma 3D Experience da mesma forma que você pode trabalhar com qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, com prompt e contexto. Então ela é capaz de, a partir de definições de características, de estruturação de um determinado projeto e produto, criar toda uma estrutura de cronograma, as atividades, auxiliar na definição de quais são as pessoas corretas para se assignar para uma determinada atividade, fazer uma avaliação de caminhos críticos dentro desse projeto, fazer modificações de cronograma para atendimento do executado versus o planejado. Então, dentro do contexto de gestão de projeto, um gestor de projeto pode utilizar a Aura no contexto de inteligência artificial muito similar a um LLM para ter todo esse controle desde a criação até o controle, execução e gestão de um ciclo de projeto. É muito comum também
que projetos iniciem não a partir do zero, mas a partir de um projeto que já existe, por exemplo, em um Excel. Então, a mesma capacidade que a Aura tem para desenvolver uma estruturação de um projeto a partir de um contexto e de um prompt, ela tem para, junto com o Léo, né, que é a execução, lembra que o Léo é a execução, de a partir de uma referência, por exemplo, de um Excel, também estruturar um projeto e também trazer diagnóstico, trazer análise de dados, definir quem são as pessoas responsáveis por cada tarefa, fazer análises de caminho crítico. Assim como a gente viu no exemplo anterior, mas aqui não começando do zero e começando de uma referência que pode vir de outro sistema de gestão de cronograma que a empresa já pode possuir, ou até mesmo de uma referência que vem do cliente que está solicitando o desenvolvimento desse projeto. Pensando agora numa aplicação um pouco mais conectada com o produto, dentro de novo da interface do SolidWorks, a Aura também pode trabalhar com o contexto do produto, mas não necessariamente com o desenvolvimento do produto. Como nesse exemplo, onde eu posso pedir orientações ou referências em uma etapa de ideação, por exemplo, e pedir inclusive para que ela gere imagens para que você tenha um feedback gráfico daquelas ideias que ela está trazendo. Não desenvolvendo um produto, mas durante a ideação do que pode vir a se tornar um produto. Ou até mesmo em etapas mais específicas, como etapa de simulação, onde usuários podem utilizar o Léo como um agente de inteligência artificial e configurar uma simulação simplesmente dando contexto e explicando o que ele gostaria que fosse feito. Então, gera uma malha, aplica determinada carga, considera esse tipo de simulação, me devolve esse tipo de resultado. E o agente de inteligência artificial, nesse caso o Léo, vai ser responsável por executar tudo isso no contexto da simulação, não sendo necessário mais que esse usuário conheça somente a interface do software. Ele pode simplesmente aplicar o conhecimento que ele tem na lógica de simulação e o agente de inteligência artificial vai executando os recursos e os comandos para ele. Isso dentro da capa dos agentes de inteligência artificial, que é algo muito similar ao que a gente está acostumado a usar no dia a dia com qualquer ferramenta de inteligência artificial LLM. Porém, a gente não pode esquecer também, para encerrar essa conversa, das ferramentas embarcadas. Então, dentro do portfólio SolidWorks, você também pode executar recursos de inteligência artificial para auxiliar o ciclo de desenvolvimento de produto e nem sempre utilizando os agentes com capacidades que já estão embarcadas. Por exemplo, no final do desenvolvimento do produto ou durante, você pode precisar gerar imagens renderizadas. Então, você ter também capacidades já embarcadas em ferramentas como o próprio SolidWorks Visualize, que vão auxiliar na geração de imagens fotorrealísticas usando a interface do próprio software, sem a necessidade de um prompt ou de um comando. Ou até mesmo capacidades relacionadas à manufatura, dentro de ferramentas específicas para a geração dos códigos NC de fabricação, ter capacidades embarcadas de inteligência artificial que vão ajudar na geração das rotas de ferramenta mais rápidas e que vão ajudar tanto na execução mais rápida de um processo de usinagem ou até mesmo na utilização melhorada de uma ferramenta ou aumentar o ciclo de vida de uma determinada ferramenta de usinagem. E no último exemplo, para a gente encerrar esse bloco, utilização em simulações avançadas com Machine Learning. Você ter a capacidade de treinar as ferramentas de inteligência artificial no contexto do seu produto, para que depois você possa simular qualquer situação e ter uma resposta em tempo real. Tudo isso sem a necessidade de um prompt especificamente. Aqui a gente está falando de Machine Learning, é você treinar a inteligência artificial no contexto do produto e a partir desse momento que você tem um treinamento finalizado, ter a capacidade de prever qualquer situação praticamente em tempo real. Bom, pessoal, esses são alguns exemplos. Claro que a gente tem outros casos de uso que a gente pode testar, né? Eu vou deixar aqui como um call to action de novo. Se vocês quiserem ter acesso a essas ferramentas, mantenham os softwares atualizados. Ferramentas que rodam no contexto do SolidWorks, tenham a última versão do SolidWorks. Tenham sempre o contrato de vocês ativo com os cloud services.
A maior parte dessas ferramentas vão utilizar a plataforma 3D Experience como o mecanismo de execução e o Cloud Service habilita isso para vocês. E testem e dê feedback. A gente está esperando esse feedback para melhorar cada dia mais e trazer mais ferramentas e mais capacidades para vocês. E, por último, claro, se vocês tiverem dúvida ou precisarem de mais informações, acesse o nosso site 3ds.com e lá vocês vão ter toda essa informação disponível também. Muito obrigado e até uma próxima. Olá a todos, meu nome é André Biancardi e hoje eu quero falar com vocês sobre 2 programas super importantes para nós aqui da Dassault Systems. São iniciativas que mostram o empenho da nossa empresa em democratizar o uso das nossas tecnologias, facilitar o acesso a ferramentas que podem destravar carreiras e empresas. O nosso objetivo é acelerar o crescimento dos nossos clientes, apoiando o desenvolvimento de mão de obra qualificada e acreditando em novas empresas que têm sede por inovação. Eu quero começar falando de um programa que vai impactar a vida dos nossos estudantes, os engenheiros e projetistas do futuro. Eles vão trazer um alinhamento que é muito necessário entre o mundo acadêmico e a indústria e vai destravar iniciativas e investimentos. Então, vamos começar pelo SolidWorks Skillforce. O Skillforce é um programa único que nós lançamos para os estudantes que estão em busca de oportunidade de estágio na indústria. Como todos sabem, os estágios para estudantes são uma ponte fundamental entre a academia e a indústria. Isso é ainda mais importante no cenário atual, em que a velocidade com que as necessidades da indústria estão mudando é muito diferente da velocidade com que as escolas e universidades conseguem atualizar os seus currículos. Em um estudo recente realizado por instituições renomadas dos Estados Unidos, foi constatado que cerca de 1/3 das vagas simplesmente não são preenchidas devido à incompatibilidade entre as habilidades dos profissionais e as exigências que as funções têm. É justamente nesse ponto que os estágios se destacam. Para os estagiários, uma oportunidade de trabalho proporciona uma experiência na prática e real, além do desenvolvimento das habilidades técnicas e comportamentais necessárias para o sucesso em uma função. Para as empresas, os estágios funcionam como uma espécie de audição, permitindo que elas conheçam, avaliem e testem os seus candidatos. E quando um candidato é selecionado, ele já pode começar pronto para contribuir, desde o primeiro dia. Especialmente nos estágios da área de STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, um dos desafios é que nem todas as empresas estão dispostas a pagar por licenças adicionais, por exemplo, do SolidWorks para os seus estagiários. Como consequência, os estagiários acabam não tendo muita oportunidade de trabalhar em projetos realmente relevantes e estratégicos. Isso impacta diretamente a experiência do estágio, a empregabilidade e até mesmo a motivação desses estudantes. Foi por isso que nós lançamos o programa SolidWorks Skillforce, com o objetivo de ajudar os estudantes a adquirirem experiência real no mercado de trabalho e a se tornarem preparados para o futuro. Atualmente, mais de 2.500 estudantes no mundo inteiro já se inscreveram nesse programa. Egito, Índia e Estados Unidos, eles estão liderando o número de candidatos. Nós, aqui na América Latina, temos muito espaço para crescer com esse programa e ser um dos destaques nesse ranking. Mas vamos lá, onde esses estudantes estão realizando seus estágios? Bom, eles estão realizando em uma ampla variedade de empresas, desde Boeing, GE, Tata Motors e muitas outras. Muitos desses estudantes estão utilizando o programa Skillforce como parte do seu estágio em empresas que estão no programa SolidWorks for Startup, que é outro programa que eu vou falar mais adiante. Alguns desses talentos mais brilhantes das melhores universidades do mundo fazem parte do programa SolidWorks Skillforce. De universidades como a Carnegie Mellon, Stanford, UBC, enfim, várias delas. Cada vez mais universidades estão sendo adicionadas a essa lista. Estamos vendo empresas recomendando o programa Skillforce para os seus novos estagiários vindo de diferentes universidades. Da mesma forma que a gente está percebendo que as universidades também estão recomendando o Skillforce para os seus alunos, para que eles possam aproveitar o programa enquanto buscam oportunidades de estágio. Ou seja, a indústria provoca o movimento do lado dela, a universidade também e, obviamente, os estudantes fazem a sua parte. Isso é um diferencial competitivo para todos os envolvidos. Então, quais são os critérios de elegibilidade para o programa SolidWorks Skillforce? Primeiro ponto a destacar, esse programa fica vinculado ao estudante. Você, estudante,
tem que ter 18 anos ou mais e estar atualmente matriculado em um curso de graduação de nível superior em uma faculdade, instituto técnico ou universidade reconhecida. Você deve ter uma oferta de estágio confirmada por uma empresa. Você não precisa possuir um certificado de Design CAD do SolidWorks, como o CSWA ou o CSWP. Na verdade, se você atender aos requisitos, a gente pode fornecer um voucher gratuito para essa certificação. Então, se você é um estudante em busca de um estágio ou conhece alguém da sua família ou do seu círculo de amigos que esteja procurando uma oportunidade de estágio em uma empresa de manufatura ou uma startup de hardware, incentive essa pessoa a se inscrever no programa SolidWorks Skillforce e a estar preparado para o futuro. E se você é empresário ou gestor, essa é uma grande oportunidade para ampliar o seu programa de estágio. Bom, agora mudando de assunto, eu quero falar um pouquinho de um outro tema que me deixa muito entusiasmado em apresentar para vocês, que é o SolidWorks for Startups. Mas antes de falar sobre esse tema, vamos falar um pouquinho sobre o futuro da propulsão por fusão. Parece estranho, mas prometo que não estou mudando de assunto não. Você vai entender onde eu quero chegar. A Pulsar Fusion é uma startup sediada no Reino Unido, que trabalha no desenvolvimento de um motor de foguete movido a fusão nuclear. Ele é capaz de atingir velocidades e níveis de eficiência significativamente superiores aos das atuais tecnologias que a gente já tem por aí, de propulsão baseada em combustíveis químicos. Quando eu falo em velocidades mais altas, a gente está falando em algo em torno como 800 mil km por hora. Então imagine chegar a Marte em poucas semanas ao invés dos atuais 7 a 10 meses. A Pulsar Fusion realmente quer redefinir o que é possível em viagens espaciais e está, de fato, mudando completamente a regra do jogo. Os reatores de fusão terrestres normalmente são utilizados para gerar eletricidade. No entanto, eles exigem uma infraestrutura gigantesca, câmaras de vácuo, confinamento magnético e mecanismos complexos de conversão de energia, além do desafio de lidar com a instabilidade do plasma, entre outros fatores. É, de certa forma, antinatural realizar uma fusão na Terra. Por outro lado, faz muito mais sentido realizar uma fusão no espaço. Lá você já tem o vácuo disponível, não é necessário produzir combustível, canalizar a energia térmica gerada ou utilizar campos magnéticos extremamente fortes para conter os íons em uma câmara toroidal. A Pulsar está desenvolvendo um motor compacto de fusão nuclear, no qual o plasma ionizado de alta energia é expelido magneticamente para gerar propulsão e energia elétrica, tudo ao mesmo tempo. Eu sei que tudo isso parece um pouco coisa de filme de ficção científica, mas espera que tem mais. A Pulsar quer colocar uma frota de reatores chamados Sunbirds em órbita terrestre baixa, o LEO. A ideia é a seguinte: aeronaves lançadas da Terra chegam ao LEO, acoplam-se ao Sunbird e então a propulsão por fusão do Sunbird leva essas espaçonaves até o seu destino a uma velocidade impressionante, entre 6 e 10 km por segundo, utilizando fusão nuclear. A Pulsar também pretende construir uma estação de estacionamento em algum ponto próximo da órbita de Marte, de modo que os Sunbirds possam simplesmente ir e voltar, transportando espaçonaves de um destino a outro. Dei esse exemplo para mostrar para você o nível surreal de startup que a gente está apoiando e o quão longe a gente pode chegar juntos. Essas iniciativas estão confiando em nós para atender suas necessidades de software, e é para isso que eles usam o SolidWorks. Bom, vamos lá. Desde 2015, mais de 27 mil startups de hardware já passaram por esse programa. Nós ajudamos as startups quando elas estão nesse vale da morte, oferecendo acesso fácil à melhor ferramenta de design CAD 3D, engenharia e simulação do mundo, o SolidWorks. Muitas startups procuram a nossa equipe para agradecer por ajudá-las a tirar seu projeto do papel, decolar e alcançar o sucesso. E é isso que motiva a gente a acelerar cada vez mais esse programa. Mas a gente tem critérios claros de elegibilidade das startups. Estamos buscando startups de hardware em estágio inicial ou intermediário, que estejam projetando e desenvolvendo produtos físicos para comercialização no mercado. A receita dessa startup tem que ser inferior a $1 milhão e ter menos de 5 anos de existência. As empresas não podem ser prestadoras de serviços, empresas de engenharia ou escritórios de design, por exemplo. O programa oferece às startups acesso ao SolidWorks e outras ferramentas com descontos de 100%, 70% e 50% no primeiro, segundo e terceiro ano, respectivamente.
Basicamente, elas têm acesso não apenas ao CAD 3D, mas também a softwares de simulação, além de ferramentas para colaboração e criação de desenhos prontos para produção. Também trabalhamos juntos com mais de 200 incubadoras e aceleradoras pelo mundo todo. Aliás, esses pontos azuis que você está vendo aqui na tela representam as inscrições de startups desde janeiro de 2025, enquanto os pontos vermelhos representam as aceleradoras com as quais nós trabalhamos. Como você pode ver, temos algumas empresas na América Latina também, mas temos certeza que podemos ter mais pontos na nossa região, pois somos uma fonte rica de talento e inovação. Para te dar um exemplo desse tamanho desse programa aqui e da variedade que ele traz, a gente está falando de qualquer tipo de startup, desde jatos supersônicos, ônibus elétricos até braços robóticos, de máquinas de chocolate, a sistema de propulsão espacial e pranchas de surf. A gente tem de drones, filtros de água a canecas de cerâmica. Então, como você pode ver, a gama de empresas que nós apoiamos é incrível e variada. Ou seja, se você ou alguém que você conhece está trabalhando em uma startup de hardware ou tem uma ideia para desenvolver, inscreva-se no programa SolidWorks for Startups e comece a desenvolver os seus projetos com o SolidWorks. Vai ser um prazer imenso ajudar você a decolar a sua empresa. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos ver você em nosso ecossistema em breve. Bom evento! Chegamos ao final da 5ª edição do Industrial Equipment Experience. Durante esses 3 dias, exploramos como inteligência artificial, colaboração em nuvem, gestão do ciclo de vida de produtos e o desenvolvimento integrado estão transformando a indústria de equipamentos industriais. Também conhecemos diferentes soluções do ecossistema SolidWorks e da plataforma 3D Experience, mostrando como elas ajudam empresas a desenvolver produtos de forma mais integrada, colaborativa e eficiente. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao time da JASSE, que compartilhou conosco a sua jornada de transformação digital. Ao longo do evento, acompanhamos desde a adoção do SolidWorks, passando pela implementação da plataforma 3D Experience, até a visão de futuro da empresa e seus próximos passos de inovação. Histórias como essa mostram que tecnologia só gera resultados quando está conectada às pessoas, aos processos e aos desafios reais da indústria. Também encerramos o evento conhecendo iniciativas da comunidade SolidWorks, voltadas para a formação de novos talentos. O SolidWorks for Students amplia o acesso à tecnologia para estudantes. O Skillforce Program aproxima esses talentos da realidade da indústria, permitindo que estagiários utilizem ferramentas profissionais durante seus programas de estágio e desenvolvimento. E o SolidWorks for Startups apoia empresas inovadoras no desenvolvimento de novos produtos, ajudando a transformar boas ideias em negócios de sucesso. Essas iniciativas reforçam que inovação depende não apenas de tecnologia, mas também de pessoas preparadas, conhecimento e colaboração. Então, em nome da Dassault Systems, agradeço a presença de todos os clientes, parceiros e palestrantes que participaram desta 5ª edição do Industrial Equipment Experience. Esperamos que os conteúdos apresentados tragam novas ideias e inspirem a evolução dos seus processos, produtos e negócios no segmento de equipamentos industriais. Muito obrigado pela participação de todos e esperamos reencontrá-lo na próxima edição do Industrial Equipment Experience. Até breve!